Sob a proteção de Deus, em nome do povo caetense, declaro aberta a nossa 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Chamado de senhores vereadores. Boa noite a todos. José Raimundo Gomes, presente. Fernando Silva de Almeida. Presente. José Maria da Silva. Presente. Marco Aurélio Cândido Rocha. Presente. Sérgio Ferreira dos Santos. Presente. Paulo César Perdigão. Presente. Luluca Tavares. Presente. Paulo César Bicalho. Presente. Paulo Cecílio Bicalho. Alberto Pinheiro Gonçalves. Presente. Dioninho do Corte. Presente. Sander Lúcio Fabiano de Arruda. Presente. Jacques do Bom Sucesso Rodrigues. Presente. Reinilton José de Moraes. Presente. Expediente, leitura da síntese da ata da reunião anterior. Como todos possuem a cópia da ata em suas mesas, dispenso sua leitura. Coloco em discussão. Declaro aprovada. Comunicações e correspondências recebidas. Projeto de resolução que dispõe sobre a criação do Fórum Municipal de Políticas sobre Drogas, de autoria do vereador Sander Lúcio Fabiano de Almeida. Correspondência e convites para cursos e seminários diversos, que se encontra fixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada da Câmara. Hoje não temos oradores inscritos. Ordem do dia, leitura das indicações. Os vereadores abaixo, no uso de suas atribuições parlamentares, indicam ao prefeito municipal. O vereador Dionim indica a realização de estudo de viabilidade técnica e posterior manutenção do sistema de captação de água na rua Liscurgo, Bastos, com instalação de tampa no bueiro existente no local no bairro Bom Sucesso. Indicação 154. A vereadora Luluca Tavares indica a realização de estudo de viabilidade técnica e posterior disponibilização de cota para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, TEA, na Escola de Música na estação. Obras de pavimentação asfáltica na rua Irmãos Lemes, entre as ruas São Vicente de Paula e Joaquim Dias, número 10 e 31, no bairro Pedra Branca. Serviço de limpeza urbana, Capina e Roçada, nas ruas 1 e Orlando de Castro, no bairro Vista da Serra. Estudo de viabilidade técnica e posterior instalação de 2 quebra-molas ou passagens elevadas para pedestres na rua Joaquim Gonçalves de Barros, próximo ao número 554, e a Escola Municipal Silene de Paula, no bairro Bom Sucesso. Indicação 155 a 158. O vereador Marco Aurélio indica a realização de fiscalização e monitoramento aos finais de semana do terreno localizado ao fundo do solar de Chinoco. Indicação 159. Discussão e votação dos requerimentos. Requerimento número 008/2025. A vereadora Rosilene Maria Tavares Luluca Tavares, no uso de suas atribuições parlamentares, requer, depois de ouvir o plenário dessa casa, que seja enviado ofício ao prefeito municipal, para que remeta a essa casa informações completas, detalhadas e cópia de toda a documentação referente aos medicamentos disponibilizados pela farmácia municipal e informar ainda quanto essas informações serão disponibilizadas para conhecimento da população. Justificativa. Trata do exercício do controle externo do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, previsto no artigo 31 da Constituição da República e nos termos do artigo 37 do mesmo diploma legal, visa atender aos princípios basilares da administração pública,
notadamente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em discussão, com a palavra a vereadora Luluca. Boa noite a todos, boa noite, Vossa Excelência, vice-presidente, vereadores, todos presentes. Boa noite, pessoal da casa. Então, esse requerimento aí de suma importância, né, para apresentar para a população aí até mesmo forma de esclarecimento, quais medicamentos, né, que a farmácia hoje disponibiliza. Muitas pessoas entram em contato e não sabem, né? Eu acho que vai ser de suma importância esse esclarecimento para a população, até mesmo da pessoa, às vezes, fica requerendo algo que também não é disponível, né? Ou vice-versa. Então, acredito que o Executivo, né, liberando essa relação aí para a gente disponibilizar, né, até mesmo, não sei como que vai ser feito, se é através das redes sociais ou se vai ser através da própria farmácia na localização ali para a população, vai estar facilitando, né, para as pessoas saberem quais são os medicamentos, o que elas podem, né, estar sendo fornecido ou não. Então, eu acho que é uma forma de esclarecer para a nossa população. Com a palavra, vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, colaboradores dessa casa, as pessoas que estão na galeria e aquelas pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Uma boa noite. Luluca, eu voto favorável ao requerimento, tá? Acho que é de extrema importância, né, para a sociedade. Porque às vezes você vai na farmácia e não tem tal remédio, não tem isso. Então, já tendo essa explicação, tendo isso tudo arrumadinho, eu acho que vai ser melhor até para adiantar a vida das pessoas, né? A pessoa sai, às vezes, de um distrito também, vem buscar o remédio, às vezes não encontra, né? Então, já vai no postinho, já olha qual o remédio que vai ter, o que está disponível para a população. Eu voto favorável. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Sérgio. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, funcionários da casa, os que nos acompanham da galeria, os que estão presentes aqui, né, prestigiando a nossa reunião. Boa noite a todos. E também os que acompanham de casa. Senhor presidente, primeiro parabenizar, né, a vereadora Luluca por esse requerimento. É importante, não só para esta casa, né, para nós vereadores, mas para a população em geral, ter a informação, né, quais medicamentos que são disponibilizados, quais que estão em falta, por que está em falta, o que está sendo feito também para resolver essa falta, porque só informar que está faltando também não adianta. Eu acho que tem que informar e mostrar o caminho para a solução, até para essa casa somar força nesse sentido. Se for uma falha do governo do Estado, é uma falha do governo federal, quem que está falhando e não está fornecendo esses medicamentos? Então, eu acho que o requerimento ele também tem que ter essa finalidade. E eu acho importante também, senhor presidente, que a prefeitura, né, que continua usando muito as redes sociais, que traga mais informação para a população essas coisas de utilidade pública. Né? Informar, gente, quais medicamentos que são disponíveis, quer dizer, a população não tem muito acesso. Como o vereador vice-presidente acabou de dizer, que às vezes a pessoa sai lá de um distrito, vem aqui para pegar um remédio que ele não sabe se aquele remédio vai ser fornecido ou não, se aquele remédio está em falta ou não. Então, acho que isso dá para trabalhar até mesmo nas redes sociais, né? Ter uma certa frequência de informar quais medicamentos que estão faltando ali, para a pessoa não sair de casa e ir lá. Prazos também, informar qual que é o prazo para a solução desse problema, de chegada desses medicamentos que às vezes estão em falta. Então, acho que é importante o requerimento e espero, né, que venha a resposta o quanto antes. É uma coisa que eu sempre questionei aqui, senhor presidente, que eu acho muito tempo, né, apesar de entender perfeitamente que o Executivo ele também tem outras demandas, mas eu acho que 30 dias, que é o que está previsto no nosso regimento, salvo engano também na nossa lei orgânica, 30 dias para responder um requerimento é muito tempo. Então, eu acho que tem alguns que deveria vir a resposta antes, porque a população às vezes não entende. Você faz um requerimento hoje dessa importância e a gente vai ter 30 dias para ter uma resposta, para dar uma resposta para a população. Então, se o Executivo puder também agilizar nessas respostas, para que a gente consiga
levar a informação para o cidadão o quanto antes, também eu acho que é muito importante. Muito obrigado, presidente. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam que se manifestar de pé. Requerimento número 008/2025, de autoria da vereadora Luluca Tavares, aprovado com 12 votos. Requerimento número 009/2025. O vereador Sérgio Ferreira dos Santos, no uso de suas atribuições parlamentares, requer, depois de ouvir o plenário dessa casa, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que remeta a essa casa informações completas, detalhadas e cópia de toda a documentação comprobatória, justificando a não entrega dos uniformes e materiais escolares da rede municipal de ensino. Esclarecimentos acerca da previsão para entrega, informações acerca dos uniformes e materiais que serão disponibilizados. Justificativa: a presente propositura se justifica pelo questionamento de vários municípios, pais de aluno, uma vez que estamos no final do mês de abril e até o presente momento tais itens não foram disponibilizados. Não obstante, trata-se do exercício do controle externo e do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, previsto no artigo 31 da Constituição da República e nos termos do artigo 37 do mesmo diploma legal, visa atender aos princípios basilares da administração pública, notadamente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em discussão, a palavra com o vereador Serginho. Senhor presidente, obrigado, mais uma vez, esse assunto, sendo discutido aqui no plenário desta casa. Salvo engano, na semana passada, o vereador Jadson também trouxe essa reclamação dos pais na tribuna, e até então nós não tivemos ainda um posicionamento da prefeitura, e tem muitos pais questionando, essa falta da entrega. Nós já estamos aí encerrando o mês de abril, já quase iniciando aí o mês de maio, e as crianças ainda sem material, sem uniforme, que é fornecido aí pela prefeitura. Nós sabemos que muitas famílias são carentes, que às vezes contam, com esse material, para que essas crianças tenham um ensino de qualidade, para que tenha ali um pouco de dignidade. Então, eu queria até ler aqui um trecho de uma mensagem que uma mãe me mandou na semana passada. Ela diz o seguinte: bom dia, Serginho, sei que você é muito ocupado, mas estamos passando por uma situação difícil na Escola da Penha. Imagino que em todas as escolas de Caeté. Até hoje os uniformes e materiais escolares não foram entregues, e você sabe que tem muitas famílias que não têm condições de comprar os mesmos. Será que teria como você correr atrás disso para nós? Tem criança fazendo suas atividades, utilizando folhas dos cadernos dos colegas, porque não tem condição de comprar o material escolar. Então isso é inadmissível. Acho que a gente já deveria estar trabalhando. Acho que uma das primeiras coisas que a prefeitura deveria correr atrás é do material, porque já tem um cronograma escolar, já tem toda a definição do ano letivo. Então não faz sentido nenhum esperar passar quase um semestre para entregar um material escolar que já deveria ser entregue nos primeiros dias de aula, talvez até antes de iniciar as aulas, para que o aluno prepare seu material para levar para a escola, prepare seu uniforme. Então, acho que esse requerimento ele é importante, e peço aos colegas, aos pares, que votem favorável e que o Executivo responda o requerimento também, assim como eu disse no requerimento anterior, que essa resposta venha o quanto antes, para que a gente possa dar aí uma satisfação para a população que tanto tem nos questionado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jadson. Boa noite a todos. Serginho, eu sempre uso aqui de um argumento que parece que eu estou vivendo e legislando em outra cidade. Porque eu não abraço o inimigo. Quando você pega as redes sociais da prefeitura, do excelentíssimo prefeito, do vice-prefeito, e o corpo da educação do município se abraçando, como se tudo tivesse correndo 100% na cidade, as entrevistas que a gente vê, os depoimentos dos responsáveis pela educação,
não condiz com o que Vossa Excelência traz no requerimento, porque eu trouxe, né, na semana passada realmente um questionamento da escola do SEMAI do Emboabas, e Vossa Excelência traz um requerimento agora, como eu disse na semana passada, e Vossa Excelência muito bem lembrou, que estamos, né, vamos entrar no mês 5, e isso aí não dá uma publicidade. Eu acho que é mais honesto por parte do poder público ir para a rede social e colocar, olha, nós estamos com dificuldades por causa disso ou daquilo. Entendeu? Porque o que eles apresentam, o que vendem para a sociedade, principalmente ou especificamente na rede social, não é isso, né? Que as crianças estão sem o material escolar, estão sem o uniforme. Então precisa ter uma verdade mostrada para a sociedade. Ó, nós assumimos, recebemos a prefeitura com dificuldade, porque o que estão entregando não é o que Vossa Excelência está questionando. E eu, Serginho, aproveitando, né, o requerimento seu e da antecessora vereadora Luluca, fazemos o requerimento, tem o tempo regimentar para a resposta, beleza, mas e aí? E a solução desses requerimentos? São 2 requerimentos extremamente importantes, mas tá, vai mandar a resposta daqui 30 dias, são mais 30 dias de atraso para o uniforme, para o requerimento que Vossa Excelência apresentou e que a vereadora Luluca. Então, eu acho que nós temos que realmente bater no peito e trazer a responsabilidade para a gente. Olha, não entregamos o uniforme, não precisa do requerimento de Vossa Excelência, eu vou amanhã, eu sou prefeito, eu vou amanhã para a rede social, respondendo o requerimento do vereador Sérgio, eu vou mandar uma currumaça de papel aqui para a Câmara. Sociedade, nós não temos condições de entregar o material escolar esse ano, o Estado é responsável, o IDEB não foi repassado, dá uma justificativa de verdade para o povo, mas o que a gente está percebendo é que tudo está 1000 maravilhas, e mais uma vez chama a atenção e puxa a orelha. Não é possível a gente conviver com tudo que nós temos trazido ao plenário e apresentando à sociedade com o que está sendo colocado aí fora. Estamos chegando aí a mais uma rasgação de dinheiro público com festa de queijo, né? Vamos trazer aí, com certeza, um evento que é necessário para o município, mas tem que andar com os pés no chão. A gente não pode entregar uma cidade que não tem material escolar na rede pública e oferecer uma festa dessa proporção, né? Com respeito às pessoas que aqui estão para serem agraciadas hoje, é o que eu disse da outra vez, é uma fala meio que esdrúxula, mas é necessária, lavar o rosto e largar a bunda suja. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Maria. Boa noite a todos novamente. Eu acho que é do direito de cada vereador, né, ir atrás da sua demanda, do seu pedido. Então, se o vereador resolveu fazer um requerimento, eu acho que é muito importante. Eu voto favorável ao requerimento, porque as pessoas antigamente, não sei se lembram, a gente não ganhava uniforme, não ganhava material escolar, não ganhava nada. Então, foi um ganho muito importante para o município. Isso foi um ganho importantíssimo para a população, para o município. Eu tenho certeza que deve ter tido algum problema nesse atraso. Às vezes as pessoas não conseguiram, né, fabricar as camisas, fabricar o uniforme, fabricar o material. Então, acho que esse requerimento é muito importante, sim, e para a gente poder esclarecer, né, para toda a população, porque foi um ganho, como eu disse, né, foi um ganho muito importante, importantíssimo para o município. Então, agora é esclarecer por que está tendo essa demora. Eu voto favorável. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam, aqueles se manifestar de pé. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Sérgio Ferreira dos Santos, aprovado com 12 votos. Leitura das moções. Moção de congratulação número 009/2025, vereador Sander Lúcio Fabiano.
no uso de suas atribuições parlamentares, apresenta a Vossa Excelência, ouvindo o plenário dessa Casa e dispensada as demais formalidades regimentais, moção de congratulação ao Colégio CAPEC, na pessoa de seus proprietários, Rosenilde Albuquerque Pires e Alberto Luiz, do patrocínio, pelo brilhantismo na promoção da educação no município. O Colégio CAPEC iniciou suas atividades em 2018 como uma consultoria com o objetivo de atuar no acompanhamento pedagógico e escolar dos alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio na cidade. No ano de 2023, alicerçado na qualidade de sua atuação na educação, destacou-se como uma escola de ensino regular, atuando na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 1º a 5º ano, tornando-se assim o Colégio CAPEC, que é hoje uma das principais referências em educação, tendo como principal pilar seus princípios e valores cristãos, levando seus alunos através de metodologia de formação tradicional e inclusiva a alcançarem a formação acadêmica e cidadã de forma ampla e eficaz, sempre com o olhar no futuro para que se tornem homens e mulheres de valor inestimável para suas famílias e para Deus. A contribuição do colégio é enorme para toda a sociedade caetense, valorizando o aprendizado das nossas crianças e para melhoria da qualidade de vida de todos, em consequência para um mundo melhor. Diante disso, esse subscritor solicita que faça contar nos anais dessa Casa Legislativa os mais autênticos e sinceros votos de congratulação ao Colégio CAPEC pelo sucesso, comprometimento com a educação, que este reconhecimento seja incentivo para que continue sua jornada com muito sucesso e conquistas. Em discussão, a palavra com o vereador Sander. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vice-presidente, secretário, nobres amigos vereadores, público que nos acompanha de casa, funcionários desta casa, o público que se encontra aí na galeria, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu não poderia, né, deixar de mencionar aqui na cidade de Caeté esse belíssimo trabalho que está sendo feito, né, através desse casal, desses familiares. E o CAPEC hoje já é conhecido aqui na cidade de Caeté, né, todos conseguem ouvir falar do CAPEC muito bem, vamos dizer isso, né, fala-se muito bem do CAPEC, e educação, eu acho que é a base de tudo, né? A gente fala muito de saúde, e para que nós possamos ter bons profissionais na área da saúde, tudo começa na educação, não é verdade? E aqui na cidade de Caeté, o CAPEC tem sido, sim, uma referência, sabe? Eu tenho ouvido falar muitos pais elogiando, né, a estrutura, o trabalho, já vista também que, através do CAPEC também, foram abertas também portas de emprego, né, para pessoas que estão aqui na cidade de Caeté. Então, assim, é com muita alegria mesmo que eu quero estar, né, trazendo o CAPEC até a Câmara Municipal de Caeté para estar fazendo essa moção de congratulação. Muito obrigado, presidente. Com a palavra para o vereador Tequinho. Boa noite, senhor presidente, boa noite, secretário. Secretário não, vice-presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, Alberto, Nilda, dona Figena, pessoal que nos assiste na galeria, e o pessoal de casa. Eu quero aqui, em primeiro lugar, o vereador Careca, parabenizá-lo por essa moção, porque eu acho que o reconhecimento do vereador para alguma instituição, ela é muito importante e significativa. Vem demonstrar realmente, né, o valor daquela entidade. E Vossa Excelência foi numa escola que realmente merece ser homenageada.
Eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu posso falar, porque fizeram algumas parcerias lá no Quento, e deu para sentir realmente a seriedade, né, a competência, a qualidade da escola pelo evento que eles proporcionaram lá no Quento. Né, com o carinho que eles fizeram a coisa, a dedicação que eles fizeram esses eventos lá. A Nilda fica lá quase a noite inteira para fazer um evento junto com o Humberto. A gente sabe a dificuldade que é, entendeu? Então, Nilda, mais Humberto, eu quero parabenizá-lo, né, por essa moção. Acho que a pessoa acha que uma moção é simples, mas não é simples, não. É o reconhecimento que essa casa está votando, porque o povo escolheu para ser o seu representante. Então, está sendo muito bem representado e muito bem, né, acolhida. Então, eu fico feliz, né? E, mais uma vez, quero parabenizar o vereador Careca. Com a palavra, vereador José Maria. Uma boa noite a todos novamente. Gostaria de dar os parabéns ao vereador Careca aí pela moção de congratulação. As pessoas aí do CAPEC, né? Meus parabéns. Que Deus continue sempre, né, iluminando. Vocês tenham aí a paciência de trabalhar com as crianças, com os jovens, que a gente também tem que ter uma paciência, que tem hora, né, que extrapola um pouco. E parabenizar também, mas novamente, pelo período, né, que teve a pandemia aí. Então, vocês conseguiram sobreviver. Eu acho que é muito difícil, foi uma fase bem difícil, né? Não só para vocês, mas para todos. Então, vocês conseguiram sobreviver essa fase aí e hoje continuam aí brilhando e podendo ensinar nossos jovens. Meus parabéns para vocês. Com a palavra, vereadora Luluca. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar nosso amigo aqui, vereador Sanderson, né, Careca, por essa moção. E parabenizar, né, aos responsáveis aí pelo CAPEC, que é o Alberto, a Nilda. A gente sabe do comprometimento, a gente sabe da responsabilidade para chegar no patamar numa cidade, né, onde uma escola passa a ser um destaque, é porque por detrás ali houve muito trabalho, né? Noites de sonos perdidas, muito comprometimento, responsabilidade, lidar com filhos de outras, né, das pessoas, é o bem maior do ser humano, são os nossos filhos, e o reconhecimento da população, ele já fala tudo, daquilo que se diz respeito, de tudo aquilo que se planta, né? Não tem como plantar amor e não colher amor. Da mesma forma, se a gente plantar o que não é bom, você vai estar colhendo também. Então, eu quero parabenizar ao Sanderson, quero parabenizar, né, aos responsáveis aí da escola, uma escola que vem crescendo muito aqui na nossa cidade. A gente fala crescimento de estar vindo o retorno da população a respeito. Isso aí não tem preço, né? E é isso. Não poderia deixar de parabenizar esses grandes amigos nossos aí que estão se destacando. Tenho certeza que cada vez mais vão estar se destacando para a melhoria aí do nosso aprendizado, das nossas crianças aí, do futuro nosso, né? Que são as nossas crianças. Parabéns, viu? Com a palavra, vereador Marco Aurélio. Humberto, eu vou falar para você, né? Um dia, lá na Secretaria de Esportes, muito feliz, você me disse que na sua casa vocês davam aula particular e com um brilho nos olhos você disse assim, nós temos 20 alunos, eu lembro desse número, 20 alunos, aula particular na sua casa. Aí você olha hoje, às vezes o pensamento é, nossa, o CAPEC é grande, né? Mas quando você começou, eu lembro, era na sua casa, 20 alunos, então essa crescente foi um carinho, uma dedicação, vocês nunca desistiram, e quando vocês lançaram o CAPEC, deu-se um choque, né? Por exemplo, você imaginar, nossa, mais uma, e olha só que evolução, né? Da sua casa para mais 2 casas, hoje para um lugar maior, e o futuro só a Deus pertence. Parabéns, tá? Com a palavra, vereador Jadson. Mais uma vez, boa noite. Eu me sinto muito à vontade para votar e para falar algumas coisas sobre essa escola.
aos que estavam aqui na legislatura passada, se lembram lá no Retiro Monsenhor, antes de cumprimentá-los, né? Já dei um abraço caloroso nos meus amigos, posso chamar assim, Dona Efigênia, Nilde, Humberto, são pessoas que nos frequentamos, né? Eu tenho a honra de ser amigo deles, e eu disse numa homenagem que fiz também, vereador Sanderson, a esse casal, a essa família, né? Que Dona Efigênia é pilar disso tudo, que a Escola Capec, aos que estavam presentes no ano passado, vereador Serginho, Tequinho, Nandinho, disse que não seria nenhuma novidade e nem seria de espantar que em pouco tempo a Escola Capec seria a maior escola de Caeté. Você lembra disso, Beto? Falei isso lá no Retiro Monsenhor, não porque eu tenha nenhuma bola de cristal, é porque a convivência que tenho com vocês e o diálogo que a gente tem, formalmente ou informalmente, sobre educação no nosso município, é perceptível o comprometimento que vocês têm com a educação. Independente, como o vereador que me antecedeu, Marco Aurélio, falou, que começou lá com a aula de reforço, mas o grande mérito disso tudo é acreditar, e vocês estão sempre acreditando e fazendo o melhor pela educação. Então não é de se estranhar amanhã, falar, olha, a Capec se tornou, você usa até um termo diferente, a gente, na humildade, usa uma outra palavra, né? Vocês não falam mais em ensinar, né? E nem educar. O comprometimento seus com a educação é outro. Então, é perceptível o crescimento da Escola Capec, me enche os olhos, né? Porque a gente está acostumado aqui, desde lá dos primórdios, como o vereador o vice-presidente colocou, lá atrás era assim, mas não é mais. Lá atrás a gente passava dificuldade, comia pão só dia de domingo, carne só dia de domingo, não é mais. A atualidade não é essa. Então, tudo que vocês fazem, quem teve a oportunidade, eu vi o vereador Johninho e você, se os outros estiveram presentes, me desculpem, antes da eleição, houve um ensinamento, uma eleição dentro da escola. Escola nenhuma da rede pública ou privada se prontificou a isso. Eu vou muito na Praça de Brandão jogar um truquinho com os velhos amigos meus. Na semana do trânsito, estavam vocês parando o trânsito com as crianças, educando as crianças. A gente percebe a doutrina, né, espiritual que vocês levam para a escola, mostrando que a escola é lugar de tudo, é lugar de ensinamentos de todos os cunhos, né? Então, assim, eu tenho muita alegria em ser amigo de vocês, em dividir esse aprendizado diário com vocês sobre investimento na educação, investimento na base, investimento, conversar com o Humberto, mas a Nilde, para os que nos ouvem, que nos acompanham pela rede social, é uma injeção de ânimo tão interessante que realmente a gente vê lá na frente que há possibilidade para tudo desse mundo, né? Que tudo que se a gente continuar investindo, Sanderson, na educação das crianças, independente, quiçá que quem dera se todas as famílias pudessem matricular seus filhos na Escola Capec, para que eu não vou ficar feliz, eu falei que seria a maior escola da cidade, será, no seu tempo será, mas é pela grandeza dos ensinamentos que vocês proporcionam a todos aqueles que se matriculam na Capec e acreditam na escola. Então, parabéns ao vereador propositor, e parabéns à Escola Capec sempre por tudo que vocês vêm fazendo pela educação no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sérgio. Presidente, primeiro eu quero parabenizar também, né, o vereador Sander, trazer essa moção aqui para discussão nesta casa, e parabenizar toda a equipe, né, da Escola Capec. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né, tem um envolvimento muito grande, toda a equipe de profissionais que trabalham, as famílias envolvidas, né? Porque antes de se matricular um filho numa escola, você tem que acreditar naquela instituição. Isso é muito importante.
Se a família não acreditar, fica difícil até para que a escola cresça, para que a escola melhore a cada vez. Então, acho que isso é extremamente importante. A gente percebe, Humberto, assim, nas oportunidades que eu tive, igual o Jadson bem lembrou, né, da época da eleição, que vocês fizeram ali a eleição, acho que isso foi muito importante, ter um envolvimento das crianças, elas entenderem o que é uma eleição, para quê. Então, assim, eu achei muito legal, eu fiz, né, fui lá, eu vi o Johninho lá também, outras pessoas estiveram ali. Isso é muito interessante. Então, eu acho que escola é para isso, né? Escola não é só para formar alunos, é para formar cidadãos de bem, né, que está ali buscando cada vez mais uma sociedade mais justa para todos, né? E também naquela oportunidade, até cheguei a falar brevemente em relação ao projeto importante que tem nesta casa, né, que é o Visite a Câmara. Então, a equipe aqui da Câmara, salvo engano, ainda é Dagmar, né, que fica aí à frente, faz com muito carinho. Acho que é importante ver isso com ela, trazer essas crianças aqui para conhecer, se eles não tiveram essa oportunidade ainda, talvez já tenha e eu não saiba, mas trazer essas crianças aqui, eu acho que é muito importante, elas entenderem um pouco do processo legislativo. E também a gente ainda, sei o presidente, né, você ainda está com um projeto do PROCON Vai à Escola. Eu acho que também é um projeto muito interessante, para trazer aquelas noções básicas de direito que a criança começa a observar. Ela começa a observar uma data de validade de um produto que ela compra, né, que veio com algum defeito. Ainda mais hoje, a gente tem muita questão das compras pela internet, e a criança já sabendo ali que ela tem o direito de reclamar se não veio o produto certo. Então, assim, pelo porte que vocês têm, pelo empenho e a dedicação que vocês têm, eu acho que esses projetos também vão somar muito. E eu tenho certeza que a casa vai trabalhar isso com muito carinho aí com vocês. Então, no mais, é parabenizar mesmo, que Deus abençoe, né, o trabalho de vocês e que a escola cresça cada vez mais e continue aí formando excelentes cidadãos para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Johninho. Boa noite, presidente, a mesa diretora, os amigos vereadores, todos os servidores dessa casa, o público que nos acompanha aí de cima. E eu também não poderia deixar de parabenizar a Escola CAPEC, até porque eu sou prova viva, meu filho estuda lá já tem 3 anos, né, Nilde? 3 anos que meu menino está lá já, e é uma importância, fico muito feliz pela educação, pelo ensinamento que sempre está dando para ele lá. E achei também muito importante, né, ensinando a votação aquele dia que a gente estava lá, fui e vi o Sérgio lá também votando, e vocês estão de parabéns, continue assim. Quero aqui também desejar parabéns à Escola CAPEC, à família, e sabemos, né, que a educação é a base de tudo na nossa vida, na vida dos cidadãos, e que continue sempre assim, que Deus abençoe, dá a vocês muita vida, saúde, para que esse trabalho, junto com a sua equipe, com seus servidores, que estenda por anos e anos e anos para a nossa cidade, né? E não posso deixar também de relembrar, Humberto, que sua mãe foi minha professora, então, assim, já vem, né, que nem tem aquele ditado, né, filho de peixe, peixinho é. Parabéns, tá, Sanderson, pela moção que você trouxe a essa casa, e deixa a Casa Legislativa também à disposição de todos vocês, as portas estão abertas, para que a gente também possamos levar os trabalhos da Casa Legislativa dentro das escolas. Em votação nominal. Votação iniciada. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 009/2025, de autoria do vereador Sander Lúcio, aprovada com 13 votos. Não vai entregar, não? As duas? Já vai para lá.
Moção de congratulação número 010/2025. O vereador José Raimundo Gomes Tequim, no uso de suas atribuições parlamentares, apresenta a Vossa Excelência, ouvido o plenário dessa casa e dispensada as demais formalidades regimentais, moção de congratulação, jornal Opinião, na pessoa do diretor do Departamento Comercial, o senhor Mário Lúcio de Almeida, pelos 58 anos de excelência no serviço de comunicação. Motivo de orgulho para Caeté. O jornal Opinião foi fundado em 21 de abril de 1967, com o nome de UMUG, de periodicidade mensal, como jornal estudantil, dos alunos da Escola Estadual José Brandão, mimeografado em papel ofício. Já na edição de número 4, em junho, passou a ser quinzenal, expresso, em gráfica, em tamanho tabloide, deixando de ser estudantil e passando a ser um veículo de formação geral para a comunidade. Em junho de 1968, o jornal criou o programa Mug Show, programa de auditório nos moldes da Jovem Guarda, para movimentar a juventude artística local, e em agosto mudou de nome, passando de UMUG para Opinião, buscando um nome mais sério, já que o jornal se firmava cada vez mais dentro da comunidade. Atualmente, o jornal é dirigido por Geraldo Justiliano e Mário Lúcio de Almeida. Tem duas funcionárias na redação, Maria Célia Ferreira Urias e Sânia Gianete Freitas Oliveira, e uma na área de cobrança, Diva Marques, contando ainda com 8 colaboradores freelancers, que escreve colunas e reportagem. Sua distribuição domiciliar é feita através de 9 entregadores, e a entrega em outras cidades é feita pelo Correios. A edição é fechada às quarta-feira e o jornal circula nas manhãs de quinta-feira, contando com uma tiragem semanal de 2.500 exemplares e cerca de 2.000 assinantes. É com imensa satisfação que manifesto minha admiração pelo jornal Opinião, que no presente mês completou 58 anos de história, levando sempre o nome da nossa amada Caeté. Motivo de orgulho para todos. Diante disso, esse subscritor solicita que faça constar nos anais dessa Casa Legislativa o mais autêntico e sinceros votos de congratulação ao jornal Opinião. Que este reconhecimento seja um incentivo para que esse poderoso meio de comunicação continue a brilhar o caminho do sucesso com seriedade e ética. Em discussão. A palavra com o vereador Tequinho. Boa noite mais uma vez. Eu, senhor presidente, eu fiz questão de fazer essa moção. Eu acho que tem uns vereadores aqui que tem mais mandato aqui também, o vereador Serginho, Marco Aurélio, Vossa Excelência, o Pardal, já deve ter visto aqui várias moções, né, ao jornal Opinião, porque a gente tem que respeitar, né, e parabenizar e elogiar um jornal que vem a década aí e está aí até hoje, porque o jornal hoje escrito, né, com papel, ele é muito difícil de sobreviver, né? E hoje o jornal que sobrevive é o jornal da rede social, né? O jornal da rede social que sobrevive. E o jornal escrito hoje ele é muito difícil. Então a gente aqui, Mário Lúcio, essa casa, né? Vossa Excelência, junto com o Jornal Opinião, tem acompanhado vários acontecimentos do nosso município, lá atrás, né? Há 58 anos. Ninguém existia aqui na época, o jornal já estava aí dando a reportagem da Câmara, do Executivo e da cidade geral. Então, essa casa aqui parabeniza Vossa Excelência, parabeniza o Justiliano, né, pela sua insistência e continuando aí, ó, com o jornal escrito, né, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, porque os 2.500 jornal não é barato, né, tem um custo muito grande de 2 funcionárias, mais você, mais o Justiliano, ninguém trabalha de graça, né, então
Fico feliz de estar aqui hoje podendo votar essa moção aí. Tenho certeza que os pares vão contribuir para votar todo mundo a favor. Com a palavra, vereador Marco Aurélio. Ô Mário, em nome de todos aqui, a gente agradece sempre ao Jornal Opinião. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, o negócio disso. Quando eu tinha 15 anos, eu fui campeão de xadrez, e o xadrez foi feito ali embaixo ali do Jornal Opinião mesmo. Não sei se você lembra disso. Então foi a primeira vez que eu saí no jornal, eu me senti importante. E aí eu estou com o jornal aqui de quinta-feira. Prefeitura e ONGs discutem ações pelos animais. Mais de 20 protetoras e representantes das ONGs de proteção animal tiveram reunião com o prefeito. Aí eu estava nesse dia, estou nessa foto, meu nome está aqui, então é uma honra grande. Vocês constroem a história. Parabéns. Com a palavra, vereador Jadson. Eu quero aqui, Mário, que você leve ao Justiniano o abraço de toda a casa, sem extinção de nenhum colaborador ou parlamentar, mas colaborando com o autor da moção. Na era digital, sobreviver com o jornal impresso, onde tínhamos aqui em Minas Gerais o grande, estado de Minas que não aguentou e fechou as portas, Mas, independente de cada cidadão caetense ou onde chegar o Jornal Opinião, todos que têm um telefone celular está amparado, nas redes sociais para todo tipo de notícia que venha do mundo inteiro. Eu desafio eram os mais jovens, mas o mínimo intelectual do município que não abra o Jornal Opinião para buscar alguma coisa que seja de interesse próprio. Cito como exemplo a nós, vereadores, Toda quinta-feira a gente busca o jornal para ler o que a gente falou. Ou seja, eu fui à tribuna, eu sei o que eu disse, mas eu quero ler no Jornal Opinião a publicidade que foi dada àquilo. E também é muito peculiar, como o vereador Tequim colocou, a gente que está mais tempo aqui na casa e já disputou algumas eleições, ainda existe uma coisa republicana no jornal, que todo mundo fica buscando, fazem campanha, todo mundo fala, os mais intelectuais da política falam, não, hoje papel não resolve nada, hoje é rede social, mas basta começar a campanha, seja de qualquer eleição, que todo mundo quer a primeira página do Jornal Opinião, Então, assim, 2.500 exemplares, eu acho que você pode multiplicar isso por 4, de leitores, Aquela pessoa que, eu fiz um gol no Municipal numa pelada de final de semana, se o Jornal Opinião foi, o cara vai lá abrir para ver se o nome dele está lá. Então, assim, nos enche os olhos, um jornal sobreviver na era digital, o jornal impresso, e 58 anos no mesmo lugar, sendo coordenado pelas mesmas pessoas, com os colaboradores que tem. Quero também que você estenda essa moção e esse agradecimento da Casa Legislativa, que é legítima representante do povo, a todos os colaboradores, seja a Diva, seja a Sânia, seja a Celinha, como a Dona Maria, que representa todos os seus colaboradores de entrega, o nosso respeito e o nosso agradecimento a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Luluca. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de expressar, a minha admiração pelo Jornal Opinião. Aquilo que o vereador Pardal falou, no mundo digital, a Opinião sobrevivendo e sobrevivendo muito, que a gente toda quinta-feira, vereador, a gente fica esperando o Jornal Opinião. E sabe o que é interessante? Que tem pessoas que eu conheço de convívio meu fora de Caeté que recebem o Jornal Opinião e quer saber de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Pessoas que, da minha adolescência, que não moram mais aqui na nossa cidade, e eu já deparei com o Jornal Opinião em Betim, em Belo Horizonte, está o Mauro aqui que não me deixa mentir,
E isso é muito bom, né? Na era digital, um jornal de 58 anos, com uma equipe capacitada, né? Se ele se manteve vivo até hoje, é porque é um jornal que realmente fez a diferença. Igual o vereador Pardal disse aí, jornais aí de grande, né, escala aí de Minas, hoje já não fazem parte mais nessa era. E o Jornal Opinião, de 58 anos, acredito eu que vai ser muitos e muitos e muitos anos que isso aí vai dar continuidade, né? E agradecimento por estar levando aí a história sempre, a cultura, né, dos nossos filhos mesmo saberem que existe um jornal de papel, como se diz minha menina, o jornal de papel chegou. Então, esse jornal de papel é muito importante, sim, né, no mundo que é hoje digital. Quero parabenizar, né, mando um abraço a toda a equipe lá que permanece, a todos que estão lá, ainda fazem parte disso há muitos anos, e aqueles também que fizeram parte dessa história. Então, fica aí minha gratidão, né, por fazer parte disso também, por várias vezes ser acolhida nesse jornal, e é isso aí. É o meu carinho que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Serginho. Senhor presidente, eu serei breve. Todos os vereadores que já antecederam, já falaram bastante aí em relação ao Jornal Opinião. Parabenizar o vereador Tequinho, né, que trouxe essa moção para essa casa, e dizer, Mário, para toda a equipe do Jornal Opinião, que é um motivo de orgulho para todos nós, caetenses, né, ter um jornal aí 58 anos, né, trabalhando. A gente sabe também que não é fácil, a gente sabe também como a mídia, ela de forma geral, não especificamente Caeté, ela sofre muita interferência política também. Então a gente sabe que não é fácil sobreviver nesse meio, seja jornal impresso ou eletrônico, você acaba sofrendo essas interferências políticas, né, que não é fácil. E ainda tem muitas pessoas, né, como o vereador Jadson disse, que acompanha muita coisa só pelo Jornal Opinião. Eu vou dar um exemplo da minha mãe, né, que tem 74 anos, e ela lê o Jornal Opinião toda semana, e ela não mexe em rede social. Então, graças a Deus que ela não mexe, porque se alguém estiver falando mal de mim, só se eu chegar e contar. Então, ela não vê, ela sofre menos. E a gente vê acontecendo isso aí, muitas pessoas, não só os idosos, mas principalmente eles, né, que às vezes ficam ali aguardando, e porque confiam naquilo que está sendo divulgado ali, o que muitas vezes as mídias digitais acabam distorcendo em alguns casos. Claro que não todos, claro que não todas as situações, mas o jornal impresso, ele tem aquela marca ali, aquela preocupação de preservar mesmo o nome, a história. O Jornal Opinião é quase que um patrimônio aí, né, da nossa cidade. Então, dizer para todos vocês que trabalham no Jornal Opinião que é de grande importância para a nossa cidade, que nós reconhecemos esse trabalho de vocês, que Deus abençoe para que esse trabalho continue aí por mais 58 anos, pelo menos, em Caeté. Muito obrigado, presidente. Quero aqui também parabenizar, Mário, leva a toda a equipe do Jornal Opinião, parabéns da Casa Legislativa pelos 58 anos, e a todos os servidores daquela comunicação que é estendida para nós cidadãos caetenses. E a gente, Casa Legislativa, deixa aqui um parabéns a todos, porque se não fosse o grupo, não estaríamos aqui hoje recebendo a notícia no jornal impresso aqui, que é o Jornal Opinião, que tanto dentro da nossa cidade de Caeté como para fora, que eu tenho pessoas conhecidas lá fora que toda quinta-feira, que quando recebe o jornal, quinta ou na sexta que recebe o jornal, e eles fazem documentário da nossa cidade. Saíram de Caeté, mas Caeté não saíram deles, sempre acompanhando. Parabéns. Em votação, votação nominal. Votação iniciada. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 010/2025, de autoria do vereador Tequinho, aprovado com 13 votos. Ordem do dia.
Ô, Mário, receber a moção do nosso vereador Zé Raimundo Gomes. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos pautados na ordem do dia. Única discussão e votação da emenda substitutiva da Comissão Conjunta ao projeto de lei no 018/2025, que dispõe sobre concessão de aumento salarial aos servidores públicos e agente político que menciona no exercício de 2025 e da outras previdentes de autoria do Executivo. Única discussão e votação da emenda substitutiva da iniciativa do Executivo ao projeto de lei 018/2025, de autoria do Executivo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam, aqueles se manifestar de pé. Emenda substitutiva ao projeto de lei 018/2025, aprovada com 12 votos. Aprovação do item 1 prejudica a votação do item 2. Item 3, única discussão e votação da emenda substitutiva da Comissão Conjunta ao projeto de lei no 019/2025, que altera a lei municipal número 3.461, que altera a lei municipal de 3.229/2019, que institui auxílio alimentação em caráter continuado aos servidores públicos do Poder Executivo do município de Caeté. Autoria do Executivo. Única discussão e votação, emenda substitutiva e de iniciativa do Executivo ao projeto de lei número 019/2025, de autoria do Executivo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar de pé. Aprovação. Emenda substitutiva da iniciativa do Executivo do projeto de lei 019/2025, aprovada com 12 votos. Aprovação do item 3 prejudica a votação do item 4. Item 5, segunda discussão e votação do projeto de lei no 024/2025, que dispõe sobre a recomposição, reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2025 e altera a Lei 3.238/2029, que dispõe sobre a reestruturação do plano de empresas, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Caeté e da outra previdência, de autoria da mesa diretora. Segunda discussão e votação do projeto de lei 024/2025, de autoria da mesa diretora. Em discussão. Com a palavra, Jadson Rodrigues Pardal. Senhor presidente, eu queria, por consideração de Vossa Excelência, porque eu me levantei na discussão do item 1, mas era só para fazer um chamado de atenção, que eu acho que é salutar, devido à votação do item 1. Eu sei que, né, antirregimentar, a gente discute projeto que não está na ordem, mas eu queria fazer uma observação para a população, que quando a mensagem do item 1 pede a essa Câmara para votar aumento dos servidores públicos e agentes políticos, é uma observação que é um projeto do Executivo e que essa casa não entra nesse aumento, que não é um aumento para os vereadores da Câmara Municipal de Caeté, que é do servidor, dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários. É só para fazer essa observação e obrigado por considerar o pedido. Eu que agradeço, vereador, até mesmo para falar para o público que nos acompanha, dessa galeria que acompanha de casa, isso é recomposição salarial 4.9, que é do Executivo, dos servidores públicos. Então, a Câmara Municipal, vereadores, agentes políticos, não entra com essa recomposição. Nem com a recomposição os vereadores não entram aqui. Votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam querem se manifestar de pé.
Projeto de Lei 024/2025, aprovado com 12 votos. Item 5, segunda discussão e votação do projeto de lei número 024/2025, que dispõe sobre a recomposição... Senhor presidente, questão de ordem. Você está repetindo o item. Desculpe, eu passei batido aqui. Ah, não, agora é com Vossa Excelência. Redação final. Redação final do substitutivo, projeto de lei número 018/2025, que dispõe sobre a concessão de aumento salarial aos servidores públicos e agentes políticos que menciona no exercício de 2025 e de outras providências de autoria do Executivo. Em votação, declaro aprovada. Item 7, redação final do substitutivo ao projeto de lei número 019/2025, ao projeto de lei que altera a lei municipal número 3.461, que altera a lei municipal de número 3229/2019, que institui o auxílio alimentação em caráter continuado aos servidores públicos do Poder Executivo do município de Caeté, de autoria do Executivo. Em votação, declaro aprovada. Lideranças. Com a palavra, vereador Marco Aurélio. Boa noite, pessoal. Hoje, pela manhã, eu coloquei um vídeo em rede social falando sobre a causa animal. E um dos itens que agora é realidade, uma lei de 2023, que acontece no município, é a criação da farmácia popular Mais Pet. Hoje foi falado aqui sobre a farmácia popular, e a farmácia popular Mais Pet vai atender aí as protetoras, cuidadores de animais e quem tem o seu animal doméstico, com alguns itens aí nesse convênio da farmácia popular Mais Pet, que é mais um movimento da causa animal em Caeté. Tivemos conversação com o Executivo para a gente fazer aqui a lei, né, do Bolsa Atleta. Em 1978, foi criado o Conselho Municipal de Desporto de Caeté. Em 2022, enquanto eu estava secretário, criamos o Fundo Municipal do Esporte. E neste ano, criamos aí o Bolsa Atleta com 9 atletas. E agora a gente pediu o aumento de mais 9 bolsas estaduais no valor de R$ 500 para atender mais 9 atletas, somando aí 18 atletas, e a gente espera ser atendido aí com mais esse projeto que vai beneficiar os atletas de Caeté. Pelo Clube do Esporte, senhor presidente, nós fizemos um movimento onde a gente uniu a maioria dos esportes de Caeté, e lembrando aqui, né, o nosso professor Humberto, referência do basquete, que também está no nosso Clube do Esporte, dentre tantas outras modalidades, que a gente fez a primeira reunião apresentando para a Vale os diversos projetos esportivos de Caeté. Fizemos o Fórum do Esporte, que foi na FEC, onde falou-se sobre o ICMS esportivo e a Lei de Incentivo ao Esporte. E agora, a gente entrou na etapa onde quem tem projeto esportivo com a entidade regular, né, com mais de um ano, pode apresentar os projetos de Lei de Incentivo ao Esporte. Então, começa agora você fazendo o seu projeto com o apoio aí do Clube do Esporte, para que você tenha o seu projeto esportivo e ele possa ser contemplado no final do ano, para que em 2026 sejam realizados projetos de lei de incentivo ao esporte de caeteenses, né? A gente tem a Conexão Skate, que é da Natividade, é uma entidade de fora de nossa cidade, que nos atende desde 2021. E agora nós temos a oportunidade de criar os nossos próprios projetos de lei de incentivo ao esporte. Então, você que tem projeto esportivo, procure a gente, vamos fazer os projetos para esse ano, e ano que vem a gente captar e trazer os projetos para Caeté. Respondendo aqui ao vereador Sérgio sobre os materiais uniformes na rede municipal. Nós tínhamos a lei de licitações, vereador, que era 8666, e mudamos, né, a nível nacional para 14133. E o que acontece com isso? Antes, a licitação ela era fechada, então ela era aberta localmente e presencial, então você tinha os interessados que vinham à nossa cidade participar da licitação. Com a lei 14133, isso ficou amplo, e agora é necessário o pregão.
E o pregão, ele pode entrar em empresa que tem interesse de qualquer lugar do território nacional. E mais um detalhe, antes, né, da lei de licitação nova do pregão, nós temos a questão de que o governo iniciou, né, 2 de janeiro, teve que se abrir o orçamentário do ano 2025 e depois abriu-se aí o pregão a nível nacional. As licitações aconteceram, os lances também, venceu a empresa de Goiás. Então, não é tão próximo assim. E aí a resposta, né, que a gente tem para dar para você, para quem está nos assistindo, para a população, é que o kit de material escolar e o kit de uniformes, né, por essa lei nova, ela foi prejudicada não só no município de Caeté, mas em vários, às vezes o atraso de entrega, pelo processo demorado de licitação, às vezes licitação deserta, pregão deserto, tá? Você deve receber essas informações por escrito, né? Mas a gente adiantando aqui que Caeté teve o problema de ser o início de um governo novo e a lei 14.133 que exigiu pregão a nível nacional e não mais tão próximo, porque a prefeitura ela não pode comprar na loja A, B ou C que ela quiser. Então mudou-se agora, a gente teve o reflexo pela primeira vez agora. Então a ideia é que se entregue até dia 30 de abril o kit de material escolar e o kit de uniformes. Com a palavra, a vereadora Luluca. Boa noite a todos. Aproveitando, falando, dar uma indicação, né, junto ao executivo aí, da escola de música para as crianças com TEA, da importância, né, hoje a prefeitura de Caeté, né, junto com o legislativo, de uma indicação que saiu da nossa casa aqui, já vai começar as inscrições, né, para essas crianças com autismo. A música é muito importante no desenvolvimento dessas crianças, no desenvolvimento da comunicação, no desenvolvimento da comunicação delas, para o desenvolvimento do convívio delas com a nossa sociedade. Então, assim, vai ser muito importante, né? É bom informar, deixar claro aí para as mães que têm os filhos com espectro autismo, para estar fazendo as suas inscrições. Vai ser aqui, né, como que chama, gente? Na estação, né? Na estação. E eu acho que a cada dia, né, junto aí ao vereador Marco Aurélio também, eu acho que esse trabalho com relação a essas mães, essas crianças, essas pessoas que realmente precisam, a nossa cidade está dando seus passos, né? Buscando aí todos os dias, a cada dia, melhorar mais para que a gente possa dar mais qualidade de vida, né? Para que a gente possa ter um olhar mais humano com relação a essas famílias. E eu tenho certeza que, depender do legislativo, junto mesmo com o nosso executivo, nós vamos estar trabalhando junto para que eles realmente consigam, né, ter aquilo que é de direito deles, na melhoria, na capacitação dessas pessoas, para o melhor para a nossa cidade mesmo. É aquilo que eu falo, é para ficar para a nossa cidade, né? É para ficar, né? As pessoas saindo daqui, que permaneça cada dia melhor, que a gente consiga alcançar o patamar máximo de melhorias aí, para estar ajudando realmente essas pessoas que precisam tanto. Considerações finais. Reitero aos senhores vereadores e ao público em geral da solenidade estudante nota 10 a ser realizado neste plenário no dia 24 de abril, próxima quinta-feira, às 18h30. A presença dos pares do público é muito importante. Peço a gentileza de todos para que a solenidade tenha início pontualmente às 18h30. Aguardamos a todos vocês. Vocês também já estão convidados há mais tempo, mas hoje estou tendo o prazer de convidar pessoalmente. Aguardo vocês aqui. E o público que está na galeria, o público que nos acompanha das redes sociais,
que possa estar aqui presente na quinta-feira para a gente estar aqui, né, levando a mensagem, uma alegria, uma satisfação de ver os estudantes aqui se crescendo, se dedicando aos estudos. Relembro, Vossas Excelências, ao público em geral, que será realizada a seleção pública para a contratação de estagiário de direito para atuação no PROCON Câmara e formação de quadro de reserva. E que o prazo da inscrição termina amanhã, no dia 23, quarta-feira. Todas as informações, como edital, cronograma, data da prova, resultado e outras que se fizeram necessárias, encontram-se no site da Casa Legislativa. Quero aqui agradecer a presença da Ione, seu esposo, o Romeu, o Isaac, a Humberta, esposa, a senhora que está aqui presente aqui também, a todos os vereadores, o Mário, aqui representando o Jornal Opinião aqui, os servidores dessa casa e nosso ex-parlamentar Alex Magalhães também, que se faz aqui presente nessa Casa Legislativa aqui. Quero agradecer a todos e que tenha aí uma boa noite e fazer chamadas nominal dos senhores vereadores. José Raimundo Gomes presente, Fernando Silva de Almeida presente, José Maria da Silva Presente. Marco Aurélio Cândido Rocha Presente. Sérgio Ferreira dos Santos, Presente. Paulo César Perdigão, Presente. Luluca Tavares, Presente. Paulo Cecílio Bicalho, Presente. Alberto Pinheiro Gonçalves, Presente. Dioninho do Corte, Presente. Sander Luz Fabiano de Arruda, Presente. Jackson do Bom Sucesso Rodrigues, Renildo José de Moraes. Presente. declaro encerrada nossa reunião.